Eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Fernanda, que foi uma das mais espetaculares locutoras do rádio regional e, por que não dizer, nacional. Eu digo foi porque atualmente ela está fora do rádio, né? E a falta dela, a ausência dela abriu uma lacuna muito grande. E a gente vai conhecer um pouquinho a Fernanda e saber detalhes adicionais aí a respeito da vida dela. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, tranquilo. Então, eu gostaria de saber, para começar, onde você nasceu? Eu sou natural de Pelotas, sou uma pelotense aficionada, mas que depois elegemos Passo Fundo, né? Quando casei, então Passo Fundo ficou a nossa segunda cidadania, já que meus filhos nasceram aqui e a gente preza muito e ainda gostamos muito de Passo Fundo. Tem um carinho muito especial, né? Você lembra alguma brincadeira favorita que você tinha na infância, alguma coisa que marcou, sei lá? Eram tantas brincadeiras, foi uma época muito rica, uma infância muito cheia de brinquedos, de imaginações, né? A gente corria muito, era brincadeiras de pátio, né? Aquele rouba-monte e pega ladrão, então aquelas brincadeiras bem molecas, né? A gente passou uma infância assim solta, numa época em que se ia para o campo, tinha sítio, né? As próprias casas tinham pátios que favoreciam esse tipo. Então eu tive uma infância com as minhas irmãs em Pelotas bem tradicional, bem alegre, bem infantil mesmo. E como é que aconteceu o rádio na tua vida? Pois é, o rádio sempre eu fui levada a fazer entrevistas já na minha época de segundo grau. Eu ajudava nos diretórios acadêmicos, depois eu fui rainha lá da minha escola, quando eu comecei a fazer o segundo grau. E então a gente fazia muitas entrevistas e eu, por ter essa, não sei se qualidade na época, eu até tinha meio receio da minha voz grave, porque me confundiu dizer que eu tinha a voz de guri, então era uma coisa meio complicada na época. Isso me aproximou, me deu essa facilidade de comunicação. Tá bom, e onde é que foi a sua iniciação no rádio? Profissionalmente, vamos dizer assim, foi aqui na Planalto. Nós tínhamos um grupo de casais, amigos, e entre esses casais o Guaraci Teixeira, que trabalhava na locução da Planalto e fazia muitos comerciais, começou a me convidar para fazer textos onde precisavam de voz feminina. E ali eu fui trabalhando, ia na Planalto fazer as gravações. Quando abriu a FM, o padre Paulo Farina, na época o diretor, me convidou para fazer parte da equipe da Rádio Planalto FM. Você entrou na emissora logo no início, quando a emissora foi implementada em 1982, a Planalto FM? Foi logo no início, porque a gente começou a fazer os testes e ali mesmo aonde novamente ela se encontra, na Coronel Chicuta, né, nos fundos da Catedral. Depois foi construída lá no Bosque. Então eu trabalhei quase 10 anos, fechou quase 10 anos, porque quando ela sofreu a transformação, né, de rádio ambiental, com toda a programação gravada, para ser uma rádio ao vivo, com música, uma proposta tradicionalista, aí então a gente se afastou porque não era o perfil que eu estava acostumada a trabalhar. Em 1982, o rádio FM ainda tinha uma presença incipiente na região, no sentido de que haviam poucas emissoras, né? Praticamente, eu acho que a primeira, se não me engano, foi a Rádio Gazeta FM de Carazinho, né? Foi em 1980, depois veio a Atlântida, depois veio a Diário da Manhã. Eu acho que a terceira foi a Planalto FM em 82 já. Apesar que em 82 já muita gente tinha receptor e tal. Mas como foi a aceitação da comunidade, das pessoas da cidade na época a respeito dessa programação diferenciada? Ela já vinha de um segmento da Rádio Guaíba, que a Guaíba AM tinha esta programação mais eclética e também que propiciava eu, por exemplo, a minha juventude, eu estudava sempre com a Rádio Guaíba ligada, né? Isso em Pelotas, né? To Elvis Street Rag, com a orquestra de James Last. Till There It Was You e Just For Tonight, pelos Românticos de Cuba. Per Un'ora d'Amore, com Rossano. Day by Day, pela Orquestra Boston Pops.
Estética e Cabeleireiros Eunice Oliva, beleza o ano todo, informa. No último sinal, 9:30. Rádio Guaíba, Porto Alegre. Então foi assim uma proposta bem audaciosa, uma vez que Passo Fundo, inserida numa região bastante rural, né, e campeira e tradicionalista, com muitos CTGs, ela reverenciava mais um outro tipo, né, tanto que depois foi a transformação, foi a preferência. Quando a Planalto começou a funcionar nesses termos de música, oferecer, né, uma música bastante variada, mas sempre buscando raízes de músicas clássicas, de jazz, de MPB, né, de qualidade, foi muito aplaudida, mas realmente a manutenção financeira e a necessidade da publicidade, que era muito grande, foi bastante difícil, né? Muitas vezes a AM tinha que segurar a FM, né? Caetano Veloso, dele, Samba. Barry Ryan, de Paul Ryan, The Color of My Love. Billy Vaughan e Orquestra, Solitaire. Planalto FM, som estéreo marcante, 7 anos com você. E você teve alguma figura inspiradora profissionalmente falando? Não lembro, sabe que não lembro. O pessoal ainda brincava comigo porque dizia que eu deveria ir para o aeroporto lá fazer dupla com a Iris Lecheri, que tinha... Com certeza, com certeza. Mas nunca assim me inspirei ou tive como modelo. Foi uma coisa que aconteceu assim espontaneamente. 3, 2, 5, 9, para São Paulo, Congonhas. Embarque, portão 22. E como que era a sua rotina na emissora? Você gravava os programas com que frequência, né? Chegou a fazer algum programa ao vivo ou todos eram gravados? Eram todos gravados. Tinha rolos de hora, né? Hora de segundo em segundo, de minuto em minuto. Então era toda pronta. A temperatura, né? As chamadas para programas, né? Os comerciais eram todos suaves, tranquilos. Assim, a proposta era essa, era não azucrinar o ouvinte, né? Bem interessante. E os operadores, é preciso fazer essa reverência, eram muito competentes, porque em pouquíssimas ocasiões se viam, entre parênteses, furos na programação. Realmente a gente cuidava muito. Todos nós éramos os vigias, né? Os fiscais, né? A gente procurava acompanhar para que não houvesse falhas, né? De nomes de músicas, de horários e de apresentações que não fossem aquilo que estava acontecendo, né? Para nós que trabalhamos em rádio, isso é bastante desagradável quando, por exemplo, você grava um programa, anuncia uma música X e o operador toca a música Y. Aí quem leva a fama de ter errado não é o operador, porque muita gente não sabe que é gravado, então o locutor acaba tendo que assumir esse ônus, né? Realmente isso aí era muito bem combinado na rádio, né? Era uma equipe que trabalhava com bastante harmonia, assim, bastante sintonia, né? Bom, além dos inesquecíveis musicais assinalados ou assinados pelos patrocinadores, haviam programas especiais como o Noite de Jazz, Grandes Mestres da Música Universal, né, que era de música erudita, entre outros. Como eram esses programas diferenciais que a rádio também oferecia aos ouvintes? Se fazia uma programação específica. No início, quem começou com a programação do Grandes Mestres foi o professor Juan Pedro Ottenstein. Ele era muito conhecedor de música clássica, tinha também a sua discoteca, né, bastante diversificada, mas a rádio procurava ter sempre um bom acervo e então se fazia pesquisa, busca. Eu também, uma época com a saída do professor, eu me empenhei em programar que era a programação que encerrava à noite, né, Grandes Mestres da Música Universal. Então era muito gostoso fazer isso, porque a gente... E ele era intercalado com Noite de Jazz, né? Assim, o Jazz era um programa semanal que o José Hernani e a Marisa Piana, né, também, que numa época auxiliou lá bastante, trabalhava
na programação, eles faziam, né? Então tinha assim várias oportunidades da gente chegar com músicas, até com novidades também, né? Então a gente se revezava em sempre manter uma programação de elite, né? Ok. E na época você também teve uma incursão gravando comerciais para televisão, né? Peças publicitárias. Como foi essa experiência? Foi muito boa, essa experiência foi ótima. Eu fazia nos estúdios de Porto Alegre, já que eram empresas que tinham os seus patrocínios, né, veiculados na capital. Era Aerolíneas Argentinas e Móveis Reps, que era de Lajeado, mas tinham loja em Porto Alegre. Então, quando me solicitava, eu deixava pronto aqueles comerciais e eles veiculavam em rádio, em TV. Aqui em Passo Fundo também, muitas empresas, a gente fez comerciais bonitos. Até uma vez nos aventuramos a ir na TV, que não é muito a minha praia, a imagem, eu sempre fui mais só da voz. Mas a gente fez também uns trabalhos bem especiais. Que legal. E você poderia mencionar agora, vamos falar do seu gosto pessoal, alguns artistas, algumas músicas que você gosta e tal. Alinhavar, porque é difícil, né? Na verdade, a gente gosta de tanta coisa, né? Tem um gosto tão eclético, mas alguma coisa assim que toca bastante, sei lá. Pois é, olha, essa é uma parte difícil. É que nem cores. Me perguntar qual é a cor que eu gosto de todas as cores. E música também, né? Eu agora estou muito mais seletiva porque o ouvido da gente vai ficando com a idade assim, né, mais cansado, então tu já não aguenta mais aquela bateção, aquela música muito incidente, né, da própria música clássica, né, quando é muito repetitiva, assim, às vezes muito cansativa, né. Então eu tenho assim um gosto bem diversificado, como é que eu vou dizer, as orquestras, aquelas grandes orquestras de Henry Mancini, de Burt Bacharach, né, que passaram na nossa vida, né, as brasileiras também, a gente curtiu muito, né, Henrique Simonetti, né, o próprio Ray Conniff, que nunca saiu, né, de moda. Então são assim, é uma gama muito variada, né, que é difícil da gente escolher, assim, e vai muito do momento, né, música a gente tem horas que tu quer ouvir um barulho maior, tem outras que tu quer uma coisa mais suave, né, então mas a música sempre acompanhou a minha vida toda, né, nunca consegui fazer qualquer trabalho, mesmo intelectual, pensar, escrever, sem estar com um som musical, né, me iluminando até. Tem assim lá no fundo do baú algum projeto de retorno, talvez ao rádio futuramente, alguma coisa? Sempre ficou aquela vontade, né, de novamente ter um microfone, de ter uma programação, mas eu acho que o espaço terminou, né, eu acho que não tem mais como é que eu vou te dizer assim, oportunidades, né, e valorização e interesse por aquilo que nós cultivamos no século passado, né. É velho, é antigo dizer isso, mas eu sinto assim que foi uma coisa boa que passou, né, que deixou boas recordações e que agora a gente tem que procurar também, né, não deixar morrer, mas isso no nosso ciclo pequeno, daqueles admiradores, né, que sempre curtiram essa onda musical, esse bom gosto que eu considero, né? Porque atualmente está muito difícil da gente vir ouvindo uma rádio, né? Ontem eu vinha viajando tentando achar uma FM, né, que não cansasse a gente, que fosse de uma musicalidade agradável, de uma letra, né, interessante. É difícil, não está fácil. Efetivamente. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para concluir a nossa entrevista? Não, agradecer a oportunidade, que quando eu descobri esse teu acervo todo, essas tuas memórias que tu fazes, né, foi muito agradável, né? A gente voltou a recordar uma época muito boa, muito alegre, muito estimulante, né? Então eu te agradeço, Hugo, foi muito boa essa oportunidade da gente poder reviver isso aí.